Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui com a configuração da SAI, né? SAI é uma função que os enfermeiros utilizam, né, para poder fazer o diagnóstico do paciente, né, fazer o tratamento do paciente. Então, vou mostrar para vocês aqui hoje como que é feita a configuração da SAI no sistema, tá? A gente tem uma função hoje específica para a SAI. Então, a gente vai mostrar aqui como que você parametriza ela e como que utiliza essa função, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no módulo prontuário. Vamos acessar aqui o prontuário. Dentro do prontuário, a gente tem a opção aqui, ó, parâmetros, e a gente tem a SAI, certo? Então, esse processo aqui de parametrização, onde inclui diagnóstico, fatores relacionados e os vínculos, ele é um pouco moroso, ele demora um pouco para ser feito, porque a SAI é muito grande, né? Então, o que acontece? Em alguns casos, a gente tem alguns clientes que fazem apenas ali o seu, né, você tem um protocolo ali já, você já tem um padrão ali de atendimento da SAI, um padrão de itens que você utiliza na SAI, então você pode priorizar o cadastro desses itens, né? E futuramente você vai incluindo aí os que forem aparecendo, os que forem necessários serem incluídos, né? Então, o primeiro item aqui que a gente precisa cadastrar é o diagnóstico, né? Então aqui, ó, para vocês verem, a gente já tem até alguns cadastrados aqui já, né? Então a gente vai inserir aqui o cadastro, beleza? E vai colocar a descrição desse diagnóstico, né? Então vamos colocar aqui diagnóstico, sai, vou colocar o ano aqui só para a gente saber, 23, né? 2023. Aqui a gente vai deixar a data da criação, a última alteração, aqui o status, a gente vai deixar ativo. Na versão, cada vez que faz uma alteração nesse diagnóstico, ele troca a versão aqui, tá? Então aqui a gente tem algumas especificações do diagnóstico, que são características definidoras, tá? Muita coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é conhecimento técnico, tá? Então eu não vou entrar em detalhes no que tem que ser preenchido, tá bom? Por ser muita informação técnica, tá? Então aqui eu vou colocar só de exemplo, tá bom? Para a gente poder exemplificar mesmo aqui o cadastro, como que é feito, tá? Definidoras, beleza? E aqui embaixo a gente vai colocar a definição, ok? Então esse cadastro aí, então cada diagnóstico que você tiver na SAI, você precisa cadastrar ele aqui dentro, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vamos colocar diagnóstico SAI 1, beleza? Eu vou vir aqui incluir o diagnóstico SAI 2. E assim por diante, tá? Eu vou cadastrar todos os diagnósticos aqui. Então, vamos lá. Características e que definição. E vou gravar. Então, beleza, você vai ter sua lista lá de diagnósticos, então você vai cadastrar todos os diagnósticos aqui. Feito esse cadastro, a gente vai para os grupos, né? Que são os grupos de fatores relacionados, beleza? Então, eu vou entrar aqui e vou cadastrar esses grupos, tá? Por exemplo, aqui a gente já tem uns testes aqui, tá vendo? Radiação, umidade, hipotermia, hipertermia. Então, assim, eu vou cadastrar alguns de teste aqui para a gente fazer, tá? Porque isso daqui é de acordo com o NANDA, né? Que é o livro lá da SAI. Então, vamos lá. Vamos botar aqui fatores 1, fatores 2, fatores 3. Beleza? Então, assim, isso aqui é cadastro. Então, vai dar muito trabalho, porque é muito grupo fator relacionado que existe. Então, você vai ter que cadastrar todos aqui dentro. Tá? Então, por enquanto, este aqui é o processo de cadastro. Tá? Depois que terminar esse processo aqui de cadastrar os diagnósticos e cadastrar os grupos de fatores relacionados, a gente precisa vincular esses grupos. Tá? Vincular grupo a fator. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho lá os diagnósticos que eu cadastrei, né? Diagnóstico SAI 1 e diagnóstico SAI 2. Do diagnóstico SAI 1, eu vou clicar aqui dar dois cliques aqui em cima dele, vai abrir essa janelinha.
né? Então, eu vou informar aqui dentro qual fator relacionado pertence ao diagnóstico SAI-1. Então, eu vou vir aqui em inserir, e ele vai aparecer aqui para mim, ó. Vamos colocar o fatores 1, vou inserir o outro aqui, e vou colocar o fatores 2. Beleza? Então, assim, eu posso definir quantos eu precisar aqui dentro, tá? Não tem problema. Vai ser de acordo com a especificação técnica de cada um. Tá? Grupo de fatores, o diagnóstico SAI-2, quais grupos pertencem? Vamos botar aqui o 3. Eu posso repetir o 1 aqui também, sem problema nenhum. Tá? E vamos colocar mais um aqui. Vamos botar esse aqui. Ó. Beleza. Coloquei 3 fatores aqui para o grupo diagnóstico SAI-2. Ok? Feito isso daqui, ó, a gente definiu já que no diagnóstico SAI-1 eu tenho 2 fatores, no diagnóstico SAI-2 eu tenho 3 fatores relacionados. Tá? Vamos para a próxima etapa, que é onde a gente vai vincular os procedimentos. Né? Então, por exemplo, diagnóstico SAI-2, eu estou com hipotermia, ele vai definir quais procedimentos eu preciso executar com aquele paciente. Tá? Então, vamos lá. Parâmetros, SAI, e eu vou vir aqui, ó, vínculo de grupos, grupo, fator relacionado e procedimento. Então, nesse vínculo aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou selecionar aqui um fator relacionado. Né? Vamos supor que eu tenho o fator 1 aqui. O fator 1 nosso é febre, por exemplo. Eu vou selecionar aqui, eu vou dar 2 cliques, e ele vai me perguntar quais procedimentos eu preciso executar nesse paciente quando eu selecionar esse fator relacionado. Então, eu vou vir aqui em inserir, procedimento, e vai aparecer todos os procedimentos de enfermagem cadastrados. Tá? Então, beleza. Vamos supor aqui que eu tenho que... Deixa eu ver, dados vitais não tem. Vamos pegar um procedimento aqui, ó. Aspiração de vias aéreas. O paciente está com fator relacionado 1 e eu tenho que fazer aspiração de vias aéreas. O que mais? Vamos pegar outra aqui. Isso aqui é só exemplo, tá, gente? Eu tenho que fazer cuidados de enfermagem. Vou pôr mais alguma coisa aqui. Curativo. Isso aqui é só um teste. Beleza? Então, o que acontece? Quando selecionar lá esse fator relacionado 1, já vai indicar para mim que eu tenho que tomar esses cuidados aqui com o paciente. Tá? Então, tem que fazer esse vínculo aqui para cada fator. Beleza? Aí é o seguinte, existe uma situação, por exemplo, eu tenho um fator relacionado aqui, que é hipotermia ou hipertermia. Vou selecionar aqui e preciso incluir aqui nesse procedimento, vamos supor, como é que fala? Aferir dados vitais, por exemplo. Não tem cadastrado aqui. Como que é feito esse cadastro aqui do grupo? A gente vai lá no módulo suprimentos. Vou entrar aqui no módulo suprimentos. Vou vir aqui em parâmetros de dispensação e vou entrar em procedimentos para prescrição. Tá? Então, dentro do procedimento de prescrição, eu vou incluir esse código, esse item aqui dentro, né? Que no caso é aferir dados vitais. Beleza? E vou gravar. Feito esse cadastro aqui, eu vou vir aqui em parâmetros, vínculos, vincular procedimento para prescrição e grupo de prescrição. Nesse caso aqui é um procedimento de enfermagem. Então, vamos inserir aqui. Aferir dados vitais e vamos vincular ao grupo procedimento de enfermagem. Ok? Gravei aqui. Agora vamos voltar lá na nossa saia. Ele já está aparecendo aqui. Ó. Beleza? Então, vamos colocar aferir dados vitais aqui na hipotermia. Ok? Então, essa daqui, gente, é a parametrização da saia. Agora, eu vou mostrar para vocês como que essa parametrização funciona. Beleza? Quando eu acesso aqui o prontuário, vamos pegar um paciente internado aqui, ó. Vou pegar qualquer paciente aqui, só para a gente testar, tá? Eu vou entrar aqui em prescrição de enfermagem e vai aparecer para mim esse Szinho aqui, ó, que é o Szinho da SAI. Beleza?
cliquei no S aqui, ó, vai aparecer para mim todos os diagnósticos que eu cadastrei, tá? Então é o seguinte, eu quero diagnosticar esse paciente aqui com o diagnóstico SAI-2, né? Vou selecionar aqui, confirma lançamento, sim. Aí vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Qual o grupo de fator relacionado que está ligado a esse paciente? Eu tenho o 1, o 3 e o hipotermia aqui, que a gente fez o vínculo aqui do procedimento. Então, se esse paciente aqui está no grupo de fator relacionado número 1, ele vai me falar que eu tenho que realizar esses procedimentos com ele. Então, eu posso marcar aqui o que eu vou fazer com esse paciente. Posso alterar a frequência também. Né? Por exemplo, aspiração de vias aéreas de 12 em 12 horas. Eu posso vir aqui e mudar. Não, tem que ser de 4 em 4. Cuidados de enfermagem, contínuo, curativo de... né? Vou marcar aqui de 8 em 8 horas. Beleza? Então, posso fazer isso. Selecionei aqui, ó, vou clicar em sair. Ele automaticamente vai me perguntar aqui qual que é o tipo de horário, vou marcar o horário padrão. E ele vai gerar uma prescrição de acordo com a seleção da SAI. Certo? Vamos imprimir aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, saiu a prescrição de acordo com os itens que eu fiz lá na SAI. Beleza? Então, a SAI ela serve para te orientar no diagnóstico aí do paciente. Tá bom? Então, essa é a configuração, essa daqui é a forma de utilização da SAI. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode acionar a gente no suporte, a gente vai atender com o maior prazer, tá? E fica aí a dica de como que faz essa parametrização, beleza? Um abraço, até mais.